Olá, meu nome é Silvia Lopes, eu sou produtora de eventos e este é o nosso podcast, O Casamento e Comportamento, onde nós recebemos convidados muito especiais para falar de temas relacionados a casamento e a comportamento. E hoje eu recebo ela, que é mentora pelo Instituto de Mentoria e Liderança de Londres. Ela treina gestores e empreendedores mundo afora, com foco em agilidade emocional, comunicação e gestão, né? Tudo baseado na neurociências. Seja bem-vinda, Paula Tissot. Muito obrigada, Silvia. É um prazer enorme estar aqui com você. Obrigada. Eu que agradeço você ter, né, dado um pouquinho do seu tempo para nós. E, gente, eu sou aluna da Paula. A Paula me ensina a dar feedbacks. E eu tenho melhorado muito. Muito obrigada pelas aulas. Super recomendo. Paula, por que é tão difícil a gente se comunicar? Vamos lá, Silvia. Eu vejo muitas das minhas alunas e mentoradas encontrando essa dificuldade principalmente por um ponto. As pessoas, na maioria das vezes, acreditam que a comunicação é o que a gente fala. Só que a comunicação, o posicionamento, ele começa muito antes de a gente pensar em abrir a boca. Se eu não tenho um posicionamento, uma comunicação clara na minha cabeça, a minha comunicação boca fora não vai sair organizada. Eu não vou conseguir transmitir a mensagem que eu realmente quero passar. Quando existe confusão na comunicação para fora, existe confusão mental dentro. Quando existe falta de posicionamento para fora, existe falta de clareza de como eu desejaria me posicionar internamente. Então, esse é o primeiro dos pontos. O primeiro dos pontos. A gente está falando aqui, por exemplo, de comunicação de líderes, de pessoas em cargos ou que têm gestão de equipes, né? Mas a comunicação, ela pode ser treinada, ela pode ser construída ou a gente nasce com essa habilidade. Eu tenho pessoas que eu conheci durante a vida que parece que elas nascem com uma facilidade em dar feedback, em impor limites, é natural delas. E essas pessoas que, como eu, né, que precisam aprender, a gente pode construir isso? Silvia, eu acredito demais que a enorme parte das coisas que a gente é capaz de fazer na vida, a gente é capaz de fazer através de técnica e treino. O grande ponto é que muitas vezes a gente pensa isso, nossa, eu não tenho talento para isso. Aí eu nem começo. Eu nem começo a me dedicar. Ou eu me dedico um pouquinho e nas primeiras dificuldades eu já desisto. Ah, isso aqui não é para mim, isso aqui é para fulano. Agora vamos lá. Das pessoas que você acredita que se comunicam muito bem e que nasceram com esse talento, qual será que foi a caminhada delas? Quanto essas pessoas se dedicaram, treinaram, tiveram oportunidades para realmente praticar essa comunicação clara? Tem um vídeo meu, você deve ter acompanhado durante a imersão. Eu sou uma frequentadora assídua do Instagram da Paula. Depois eu deixo o arroba Paula Tissot, né? Paula Tissot, com exatamente. o T no final. Frequentadora assídua de lá. Na imersão, até eu tomei um susto, tá? Eu apresentei um vídeo de 2021, eu fazendo um story. E eu começava esse story falando assim, oi pessoal, bom dia. Essa era a minha forma de comunicar em 2021. De 2021 para cá, muito mudou. Se você entrar no meu Instagram, nos meus vídeos, nas minhas aulas, o tom de voz, a postura, o volume, a cadência, o desenho de entonação, a firmeza do que eu tô falando, tudo isso mudou. E mudou com o quê? Com prática. E tem pessoas que me falam, Paula, mas nossa, em 2021 eu achava que você já se comunicava bem. Sim, eu estava desde 2019 no Instagram, praticando aquilo todos os dias. Então, quem me viu em 2021 e falou, nossa, mas pra mim já tava legal. Claro, eu já tava 2 anos fazendo todo dia. E quem vê agora se assusta. Até eu me assustei. Porque é clara a diferença de quando você tem técnica e treina. Um dos grandes segredos também tá aí. Não adianta acessar um curso, acessar uma técnica, praticar 2 vezes e voltar ao... Ai, agora já tô não tá para fluir ainda. Você precisa praticar muito até que se torne habitual, até que se torne a tua nova forma de falar naturalmente. Que você internalize, Exato. né? Você deu um insight muito importante no curso da posição da mão quando a gente está prestando atenção. E eu não, assim, era tão intuitivo onde eu colocava a mão e na hora que você explicou da postura, eu falei, meu Deus, muda tudo, né? Parece que tira uma névoa, assim, e teu interlocutor percebe que você está prestando mais atenção, que você está atenta e tudo mais. Mas
Paula, quem tem mais dificuldade de comunicação? O homem e a mulher? Porque a gente sempre pensa que a mulher tem mais dificuldade de se expressar, de se comunicar, quando ela tem que colocar limites, quando ela tem que dar... parece que os homens são mais racionais, né? Eu acredito que tem um ponto aí muito conectado à questão da segurança, Silvia. Então, nós temos uma dificuldade maior, acredito, porque muitas de nós fomos criadas e formadas para agradar, para sorrir. Ah, seja boazinha. Quando que uma menina era elogiada? Ai, tá vendo? É um anjinho, não dá trabalho. Uma menina, quando se posiciona, nossa, pelo amor de Deus, essa boca jamais vai arrumar namorado. Aquelas coisas que a gente escuta. É bocuda, jamais vai conseguir marido. Então, nós fomos muito condicionadas, principalmente as gerações um pouco, né, anteriores, a sorrir e acenar. Esse era o movimento esperado, né? Então, a gente não treinou para se posicionar. E aí, o que acontece principalmente no mundo do trabalho? Ou mesmo em relacionamentos? Nós temos um sistema cerebral que é automático, instintivo e inconsciente emocional que nos joga para extremos. Então, ou eu sou extremamente permissiva, me calo, sorrio e aceno, ou se eu não aguento mais ficar nesse lugar, eu vou para um outro extremo de buscar agir como um homem, para que eu possa ser ouvida como um homem é, para que eu possa ser respeitada na minha cabeça como eu vejo que os homens são. E aí a gente traz um excesso de força. Pela força bruta, a gente tenta estabelecer limites. E muitas vezes, ou você senta nesse lugar porque você percebe que de alguma forma gerou resultado, ou você logo volta pro permissiva porque você vê que isso aqui não te representa. Falar grosso, falar bruto não faz sentido para você. Então, o grande segredo é a gente entender que entre extremos existem milhares de outros caminhos. O grande lema que a gente trabalha da imersão é: você pode se comunicar e se posicionar de forma clara, firme e gentil. E respeitosa. Você pode estabelecer limites sem sair da tua estrutura. E isso, de novo, é técnica e treino. E como que a gente constrói isso? Quais são os princípios básicos para a gente conseguir essa forma de se comunicar? Primeiro, a gente entendendo como é que está funcionando a nossa comunicação interna. Ontem eu estava atendendo uma mentorada e ela comentando que o sócio dela trata ela, às vezes, com muita rispidez. E eu perguntei como é que ela estava reagindo àquilo. Ela falou: Paula, eu antes, sabe, ficava muito magoada, muito chateada, e agora eu tô simplesmente aplicando o dane-se. Dane-se. Sabe o que é dane-se? E ela trouxe isso, e eu fiz a seguinte pergunta para ela: eu posso te trazer uma reflexão que não vai ser melzinho na chupeta? Eu posso te trazer uma reflexão Você já preparou que vai dar uma chacoalhada pro aí? que vinha. Ela falou: por favor, Paula, é importante para mim. Eu falei: então vamos lá. Quando você fala dane-se para alguém que está te maltratando, você está falando dane-se para a pessoa ou dane-se para como você merece ser respeitada? Nossa, pesado, né? Esse dane-se é para quem? É para a pessoa ou é para você? Dane-se o que me machuca. Dane-se se me tratam com rispidez. Para mim é essa mensagem que tá ficando. E aquilo pegou para ela. Não, com certeza. Então, o primeiro posicionamento que precisa começar a existir, Silvia, é interno. É quando uma pessoa te trata com uma rispidez, internamente aquilo é tão inconveniente e inadequado que o teu corpo vai falar antes de você abrir a boca. Então, você tá aqui, de repente começa a me falar. A primeira coisa, a minha expressão facial vai ser de indignação. O meu corpo vai... Epa, peraí. Antes de eu abrir a boca, eu já saí de uma coisa relaxada. Porque internamente não tá certo. Então, o primeiro grande passo é a gente entender como é que tá a nossa comunicação interna. Como é que tá o nosso posicionamento interno. Eu tenho clareza do que é importante para mim. Eu tenho clareza de como eu desejo ser tratada. Eu tenho clareza de quais são os limites que eu desejo que as pessoas respeitem, porque muitas vezes a gente fica naquela crise: ai, tal pessoa não me respeita. Mas você já comunicou esse limite? Você tem clareza desse limite? Às vezes a gente mesmo não tem muita clareza e aceita certas coisas, as pessoas ultrapassam o limite e a gente fica inerte. E você fica assim, tipo, o que eu faço aqui agora? E o pior é que quando a gente está falando de relações já que estão mais estabelecidas, o que acontece? Você já permitiu aquilo por tanto tempo
que você se invalida de se manifestar. Eu escutei isso de muitas mulheres já que eu atendo. Cara, mas isso já acontece há tanto tempo. Como é que agora? De onde que agora eu vou chegar e me posicionar? Como se ela tivesse perdido o direito por ter passado tempo demais. Estão pedindo pra gente, pra eu virar? Só pra eu virar? Tá aqui é ao vivo, gente. Então as coisas acontecem. E esse ponto é muito importante, né? Porque isso que você falou, né, Paula? De uma maneira geral, a mulher vem dessa criação de ter que aceitar e tudo mais. E daí, quando você se percebe... Porque tem umas que nem percebem o quanto são maltratadas, né, nesse processo de invalidar a mudança. Então, como que a gente faz essa mudança quando você tem a sorte de ter essa percepção, de perceber, meu Deus, caminhei até agora sendo, né, tolerando certas coisas, meus limites praticamente não são limites, né, tudo pode. Como que ela faz essa virada de chave? Pela minha caminhada, Silvia, eu não acredito muito em virada de chave. Tá. Eu acredito em trabalho. Baixar a cabeça e trabalhar. É aquela coisa assim, Ou seja, vai dar trabalho. Vai dar trabalho. Eu ensino... Basicamente, tudo que eu ensino é baseado em neurociências. Para quê? Para buscar ser a forma mais simples possível. A forma mais rápida possível. Mas seria uma enganação a gente falar que mudança comportamental não dá trabalho. Você já deve ter percebido algum comportamento teu que você sabe que não é benéfico, ou para você, ou para as tuas relações, ou para os teus negócios, ou para os teus resultados, e que você fala, nossa, eu preciso mudar isso aqui. Você acorda no dia seguinte, por mais que a tua vontade seja assim, um furacão, você consegue no dia seguinte nascer de novo? Consegue. Às vezes a gente se dá conta, percebe esse comportamento ou essa fala, daí você coloca uma energia enorme. Vou me comportar assim. No segundo dia, você também faz assim. Chega uma hora, é como se o elástico voltasse. Você está puxando, ele volta lá para a ponta de novo e você tem aquele comportamento que você sempre teve. Então tem um trabalho, primeiro de tudo, a ser feito, né? De entender por que eu quero essa mudança? Por que ela é importante? O segundo grande passo que eu compartilho sempre na hora de a gente mudar comportamento é entender quais malefícios eu tenho vivido hoje, quais benefícios eu vou colher caso eu de fato consiga implementar esse novo comportamento. Porque vamos lembrar, o nosso cérebro funciona basicamente para evitar a dor e conquistar prazer. Se você passa a entender e trazer a consciência de que a forma como você está vivendo hoje é dor e que você quer buscar prazer, você vai facilitar a busca do comportamento. Depois é encontrar alguns caminhos, ferramentas, de preferência encontrar fontes, referências, pessoas que já caminharam o que você busca caminhar para facilitar a tua jornada. E entender que vai ser um passo por vez, um degrau por vez, né? Se a gente tenta algo muito extremo, de novo, eu não aguento e volto lá pro comportamento anterior. Isso é com dieta, isso é com academia. Nossa, tô parada, vou treinar todo dia. Em uma semana você se arrebentou e voltou a ser sedentária. Exato. Com a alimentação a mesma coisa, com o comportamento é igual. Então, a consistência, a constância será muito mais importante que a intensidade quando a gente está falando de mudança comportamental. Toda vez que eu conseguir fazer mais vezes, a minha chance de êxito é muito maior. Paula, e nas relações profissionais, principalmente quando a gente tem um chefe ou um superior, e a gente percebe esse ser maltratado, essa falta de limite. Como que o indivíduo pode conduzir na carreira calibrar para que a comunicação seja melhor? Porque é complicado, tem um chefe ali, né? Sim, tem 2 trabalhos aí a serem feitos, tá, Silvia? Muita gente me perguntava, né, Paula, como é que eu dou feedback pro meu chefe? Você não dá feedback pro teu chefe, você pede uma orientação, você solicita um apoio, tem lá no curso de feedbacks, é diferente a abordagem quando a gente está falando de nível hierárquico. Então, a gente tem primeiro um trabalho na comunicação a ser feita, e segundo, quando a gente está falando de carreira, pessoas que estão dentro de uma empresa, Silvia, eu acredito que a gente precisa cuidar muito para jamais, nunca, em nenhuma hipótese, ser refém de um trabalho. Ter aquilo como o único lugar do universo que eu tenho para trabalhar.
Porque isso já poda qualquer possibilidade Isso de já você... me deixa mais insegura. Já te deixa... Você já começa perdendo. Exato. Já não vai ganhar isso porque você já é refém daquilo. Exato. Perfeito. Essa é a leitura. Então, você estar num trabalho, mas você manter, e não pensando em sair, mas você manter uma rede de contato aquecida. Você ter outras possibilidades, você ter um plano B, você ter uma carreira paralela onde você trabalha com algo que também te brilha o olho, você também gosta. É o primeiro passo para você não ser refém de nenhuma relação, mesmo que essa relação seja profissional. E a segunda é você trabalhar a tua postura, tá? Então, eu tenho um chefe que, sei lá, alterou o tom de voz. Eu já passei por algumas situações assim. E o meu movimento sempre foi, olha... você é o meu líder, eu sempre vou buscar atender as tuas solicitações. Agora, eu preciso te dizer que aqui é um ambiente profissional e eu sempre vou esperar, mesmo de você, ser tratada com respeito. A pessoa precisa verbalizar isso claramente. Existem casos que, se você começa a mudar a tua postura no dia a dia, a outra pessoa já tem uma leitura de, opa, ela mesmo recua, ela começa a entender o limite. São as pessoas mais espiritualizadas, então, né, Paula? que não é a maioria. Que não é a maioria. Então, a gente não pode partir do princípio que a gente dando sinais e mudando um pouco da postura, o outro vai se tocar. A comunicação, muitas vezes, e a grande maioria das vezes, ela precisa ser dita claramente, fazer um pedido claro. Até porque eu não sei qual que é o seu background, eu não sei o que você está pensando e de repente eu posso estar deduzindo um monte de coisas e o outro não perceber também, né? Então eu acho que nesse ponto a comunicação clara deixa as claras tudo, né? Como está se sentindo. Só que também tem a figura desse superior, né? Porque ele pode ou não entender isso ou pode ou não aceitar bem, né? Exatamente, e é aí que entra a questão do teu posicionamento, né? E da tua ação. O que é que você vai fazer em relação a isso? Quais são teus planos? Daí vem a história de não ser refém. Plano A, vou tentar falar de novo. Plano B, vou buscar apoio na área de RH. Plano C, vou buscar uma mudança diária dentro da mesma empresa, para mudar de líder mesmo, porque não bate, não tenho fit com essa pessoa. Plano D, vou tentar mudar de empresa. Plano E, vou buscar empreender no paralelo para não colocar toda a minha expectativa, a minha frustração aqui e me desconectando emocionalmente enquanto eu construo aqui uma outra possibilidade. Então, é parar e entender quais opções existem. E, fora as que existem, quais opções você está disposta a criar. Na verdade, a comunicação ela é muito maior, né? Porque a partir do momento que também que você comunica, você está sujeito à movimentação do outro lado, né? Então, eu comunico, estou satisfeita. Pode acontecer da minha insatisfação despertar outras coisas ali do outro lado e eu ter que pensar em novos caminhos, né? Então é uma coisa muito mais ampla, não é uma relação imatura, né? De chegar, peraí, deixa eu verbalizar tais coisas e achar que também não tem consequências, né? Exatamente, e assim, das experiências que eu tive, a consequência de eu me posicionar foi de eu adquirir um respeito muito grande. Sempre é mais positiva do que negativa. Na minha experiência foi assim, porque, Silvia, uma enorme parte das vezes um comportamento inadequado tem mais a ver com padrão do que má intenção. A pessoa está acostumada a agir daquele jeito. Às vezes ela nem percebe que ela está falando daquele jeito. Ela sempre falou, nunca ninguém trouxe para ela, porque a grande maioria das pessoas ao redor não tiveram a coragem, se encolheram, saíram de cena, se acostumaram. Ah, sabe o que? É o dane-se. Ah, dane-se, vou ignorar. Porque o dane-se dá menos trabalho. No primeiro, porque lá na frente... Ele dá menos trabalho, mas ele gera mais danos internos. Isso. Porque você começa a afetar a tua autoestima, a tua autoconfiança, você começa a padronizar, tá tudo bem ser tratada assim, né? Então, sim, ele dá ele dá mais dano, mas momentaneamente ele dá muito menos trabalho. Não, sim, mas é que eu acho que é difícil, né, Paula? Esses tempos eu tive que fazer uma reunião e como eu tenho a voz muito impostada, né, de uma maneira geral, geralmente quando eu falo, todo mundo acha que eu tô brava. Às vezes eu não tô brava, eu só quero que
vamos corrigir a rota, né? Daí eu virei no escritório e falei assim, fala você que tem mais jeito, vai lá e fala, né? Porque tipo, eu vou tentar falar de novo, a pessoa não vai entender, vai achar tal coisa. Eu falei, vai lá. Daí a pessoa falou para mim, não, você que vai falar. Não é minha função falar isso. Eu falei, ai, gente. Daí eu comecei, falei, tá, vamos tentar. Paula, organizar, escrever o que se vai falar pode ser uma estratégia para a gente tentar comunicar melhor, às vezes, as ordens, os procedimentos, o que a gente quer que o outro entenda, que o outro não só ouça, como também entenda. Silvia, eu não conheço melhor estratégia. De escrever? Você parar e escrever é você convidar o teu sistema racional, analítico, crítico, consciente para organizar uma informação que está meio perdida, meio solta na tua cabeça. Quando você começa a colocar no papel, você começa, primeiro de tudo, a ter que dar tem que fazer sentido o que está ali. Tem que ter uma coerência, né? Exato. Uma lógica. Então, a tua fala já vai se organizar. Segundo, no momento que você coloca no papel, você pode também já ir para um refinamento de eu estou usando as palavras certas. E como a gente sabe das palavras certas? Vamos lá. Você pode pegar qual a minha intenção, que marca eu quero deixar com essa comunicação, qual emoção eu quero gerar, que emoção eu quero despertar, quais insights eu quero gerar. Eu quero chamar a atenção para algum risco. Quando você tem clareza de qual mensagem você quer passar, quais emoções você quer gerar, qual marca você quer deixar, você começa a ter mais clareza de quais palavras usar. Por exemplo, você chegar para uma colaboradora e falar assim, gente, pelo amor de Deus, você é muito descomprometida. É muito diferente de você trazer, olha, nas 2 últimas reuniões eu te percebi um pouco avoada. Em alguns momentos a gente estava aqui conversando, você estava com o olhar perdido ou mexendo no celular. Então veja que são 2 situações onde numa eu tenho uma interpretação, eu estou interpretando que você não é comprometida. E na segunda eu estou trazendo dados, fatos, evidências e com um termo muito menos pesado do que descomprometida. Eu te percebi um pouco avoada, com o olhar perdido, mexendo no celular. Isso vai gerar um impacto em mim. Agora, se eu sou uma pessoa que eu dou sangue, mas eu tô realmente meio avoada ultimamente, você me chamar de descomprometida vai me magoar profundamente. Porque isso é um valor inegociável para mim. Eu trabalho até meia-noite, como é que você me chama de descomprometida? Você falar que numa reunião eu estava avoada é outro impacto. E você está falando de algo que você viu, é uma observação, não é uma interpretação. Então, é aí que a escolha de palavras começa a trazer uma assertividade maior na mensagem que você quer passar. Mas isso também vem de um processo de construção, né, Paula? Para você saber em que momentos encaixar e como falar e como colocar essas palavras, né? Isso não é nato da gente, né? O nato é a gente falar, meu Deus do céu, você não está prestando atenção na reunião de novo. É que o nato é... Já falei 10 vezes que é para prestar atenção. Larga esse celular. E uma coisa, Silvia, que é bem importante é assim, larga ó, o esse celular. negócio tu falei 10 vezes, a gente tem uma limitação muito forte do quanto a gente absorve de informação. Eu não tenho os números aqui agora de cabeça, mas digamos, das 20 mil palavras que a gente escutou aqui na última meia hora, a gente conseguiu absorver 1000. Então, o que eu pesquei, o que ela pescou, o que você pescou, são partes diferentes, são recortes diferentes. Variando com o quê? Com o que é importante para você, com o que estava envolvido com o teu projeto, com o que estava envolvido com o que tem valor para você. Então, muitas vezes a gente vai ter que repetir. Quem está num papel de liderança precisa entender que o ser humano aprende basicamente de 2 formas: impacto emocional e repetição. E repetição, ou seja, vai repetir 10 vezes. Vai repetir. Então você pode ter uma conversa muito séria com a tua equipe. Pessoal, é o seguinte, 100% das nossas reuniões nós vamos fazer o seguinte combinado. O tempo de todo mundo aqui é importante, certo? Todo mundo tem a mesma importância do tempo? Sim. Então a gente vai estar presente na reunião. A reunião vai durar o menor tempo possível, ser a mais efetiva possível, mas enquanto a gente estiver aqui, a gente vai estar aqui. Tipo, por isso, celulares na bolsa. Celular na bolsa, o computador desligado. Não. Agora estamos Acordo nosso. Na semana seguinte, pessoal, já sabem, celular 1, 2, 3 e foi. Na próxima semana, cafezinho, risada. Pessoal, agora nós vamos começar a nossa reunião. Que nem criança.
até não precisa mais. E daí vai passar 2 meses, alguém vai colocar a mãozinha No celular. E você vai fazer o quê? Pessoal, vamos lembrar. O nosso combinado é... Nananana. Se a pessoa, uma exclusiva, está repetindo, tem uma conversa no particular. Quando que o feedback pode ser público para que o que é dito para um sirva para os outros e quando ele tem que ser no privado? Porque tem situações que acontecem, por exemplo, a gente que tem um negócio muito dinâmico que é evento, acontece a situação com um membro da equipe, mas aquele ocorrido todo mundo precisa ficar sabendo, porque é um procedimento, vai acontecer com essas pessoas em outro momento. Como que eu sei quando calibrar? Ou é sempre ruim que o feedback seja para todos? Né? A gente tem isso muito recorrente. Ó, aconteceu tal coisa, não pode mais acontecer. Mas a gente não está dizendo exclusivamente para aquele. É um realinhamento com toda a equipe. Você pode trazer exatamente essa abordagem, Silvia. Quando você está num momento, claro, quando você está num processo de desenvolvimento e que vai tratar de coisas mais delicadas, que a pessoa pode se sentir exposta, você vai falar no privado. Aconteceu uma situação que todo mundo ali está sujeito a acontecer e está naquela dinâmica de evento, pessoal, venham aqui. Seguinte, aconteceu há pouco uma situação que já aconteceu em diversos outros eventos com outras pessoas, porque é algo comum de acontecer, mas nossa equipe precisa evitar ao máximo, que é o quê? Essa situação aqui. Então, o que eu quero relembrar vocês de pontos importantes? A, cuidado com B, prestem atenção em C. Aconteceu A, faz B, não deu certo, corre para C. Então, você pode dar uma orientação que não é um feedback. Percebe que você está fazendo um convite. Gente, ó, esse aqui é um ponto de alerta que quase todo evento que vocês forem vai acontecer. Nós aqui vamos cuidar mais. Esse é um ponto de atenção aqui para todos nós. Então, você está fazendo uma repactuação de orientação e não conduzindo um feedback específico para alguém em relação a um comportamento específico de alguém. O feedback sempre vai ser relacionado a um comportamento específico. Ou um resultado específico que alguém está gerando, né? Um procedimento específico que alguém está fazendo, uma meta específica que alguém está ou não está atingindo, mas aí a gente está falando de algo específico daquela pessoa. Entendi. E Paula, como dizer não? Sem sair como horrorosa? Ou sempre vamos sair como pessoas horrorosas quando a gente disser não? Olha, eu vou te falar, Silvia, que eu era a necessidade de agradar com 2 pernas. Sério? Não consigo imaginar. Gente do céu, era uma dificuldade de dizer não. É porque o jeito que você fala parece que é tão simples se comunicar e daí colocar na prática, que dificuldade. Mas sabe por quê? Porque eu sofri muito. Eu aprendi com base na dor. Eu tive momentos assim na minha vida que minha dificuldade de dizer não era tão absurda que eu trabalhava o dia inteiro e de segunda a segunda eu tinha alguma coisa, algum evento à noite. Porque eu ia sei lá, no batizado do tio, do primo, do vizinho. Sabe aquela coisa que você não consegue dizer não pra nada? Tinha dias que eu chorava de cansaço e eu só queria poder deitar na minha cama e eu não conseguia. Não conseguia colocar limite. Não conseguia. Não conseguia dizer um não. E recentemente eu falei não para um convite de trabalho de uma instituição que eu respeito muito, de uma pessoa que eu respeito muito, que eu gostaria muito de trabalhar, mas não fazia sentido. A proposta, o trabalho, não fazia sentido para mim. E o que eu fiz, tá? Então, o primeiro ponto é, quanto mais clareza dos teus sims, o que é que você quer? O que é prioridade para você? Quando você tem clareza das tuas prioridades, todo o resto é não. Todo o resto é não. Então, você primeiro tendo clareza para você do que é inegociável. O que é o teu sim com certeza? Quando você tem essa clareza interna, vai ficar mais fácil de você comunicar. Segundo ponto. O maior macete que eu aprendi na vida para dizer não foi não dizer sim. Tá. Então, o primeiro grande erro que eu cometi era, ai, tá bom, sim, eu aceito, ai, tudo certo. Então, agora, eu digo, olha, eu preciso checar na minha agenda e eu te confirmo até o final da tarde. Podemos combinar assim? Você ganha tempo. Eu ganho tempo para entender. Para pensar. Isso faz sentido? Isso não faz sentido? Quais os benefícios? Qual o impacto isso vai gerar? Então, nessa situação que eu acabei de te comentar, eu fiz exatamente isso. Olha, eu amei o convite, estou me sentindo extremamente lisonjeada. Porém, existe esse aspecto aqui que eu preciso parar e avaliar. Posso te retornar amanhã pela manhã? Ela falou, claro, pode me retornar amanhã pela manhã. Na manhã seguinte, eu mandei um áudio
Porque eu não queria mandar uma mensagem escrita com possíveis interpretações. Eu queria que ela escutasse exatamente o tom do que eu estava trazendo para ela. E aí eu compartilhei, olha, mais uma vez eu fiquei muito feliz com o teu convite, me senti extremamente lisonjeada, mas nesse momento, neste formato, não vai fazer sentido para tudo que eu estou construindo aqui de projetos neste momento. Então, eu desejo todo o sucesso do mundo para você nesse projeto e eu desejo de verdade, numa próxima, poder estar com você num próximo projeto. E ali, no momento que eu mandei essa mensagem, Silvia, eu fiz assim, ó. Você ficou leve porque era a decisão certa a ser tomada. Você estava confortável com você mesma. Ai, obrigada, não precisei falar nada. Não, porque um suspiro. Não é fantástico, porque você reconhece, você sabe que não serve para você naquele momento, né? Essa frase é maravilhosa, né? Neste momento não faz sentido, mas num próximo pode vir a fazer. E acho que a partir do momento que você diz um não, que não vai a favor do que você quer, do que você espera, te traz leveza. É isso. Quantas vezes eu disse sim e depois eu passei dias, semanas pensando por que eu não falei não. Então é isso, esse tempo que a gente ganha não dizendo sim na hora é para pesar. Beleza, esse não agora vai me ter um custo. Vai ser desconfortável. O sim também vai ter um custo, agora, né? Qual o tamanho do custo do sim? Tudo vai ter o custo. Você me lembrou essa de ganhar o tempo. Eu acho que era Luís XIV, que como ele era muito assediado em relação à corte para pedir os favores, ele nunca respondia na hora. Né? Foi um macete que ele criou. Então, qualquer coisa que você solicitasse a ele e na corte todos queriam os favores, pediam coisas para ele, ele falava, verei. Adorei. Verei. Eu não sei como que é em francês, mas ele falava verei. E era a forma que... Então, ele nunca respondia nem sim ou nem não. Verei. Porque daí ele ganhava o tempo para poder avaliar, ainda mais, né, morando em Versalhes, com uma corte pedindo favores, ele ganhava. É verdade, é o meu verei, né? Deixa eu avaliar e eu respondo para você. E às vezes, nessa questão dos convites, é muito interessante, né? Que você recebe convites que o outro lê como super ok, e você fala, meu Deus, não tem nada a ver comigo, eu não quero estar envolvida nisso, eu não quero a minha marca estar envolvida nisso, eu não quero estar envolvido nisso. Só que naquela de não ter o treino para dizer o não, a gente fala o sim e daí carrega o sim e uma bigorna, né? Porque daí você fica, meu Deus, o que eu faço? Como que eu me livro disso? Quem que vai falar? Aí você começa a rezar. Jesus, será que você pode, sei lá, cancelar Cancela, vai chover. Não, gente, vai acontecer alguma coisa, não vai acontecer isso daí. Depois a gente pensa, ou seja, você gasta uma energia muito maior para tentar reverter isso daí, que era só você ter dito. Os europeus são muito, de uma maneira geral, muito francos no sim e no não. A gente, dentro da nossa realidade, a gente tem a confirmação de presença. O senhor vai poder ir? Gente, as pessoas escrevem um texto, elas não respondem, se escondem atrás da bananeira. Gente, só fala para quem convidou que você não vai. Eu não poderei ir porque tem um compromisso. Eu não poderei ir porque esse dia eu não estarei aqui. Eu não poderei ir porque eu não estou afim. Não vou, não tem nada a ver. Mas a gente percebe que isso também é um pouco cultural nosso. Sim. Que a sensação que eu tenho é que o brasileiro nunca... Toda hora ele está num samba eterno, tentando escapar pelas bordas, porque ele não consegue. Você pergunta pro alemão, então, nem te conto, Paula, porque eu fiz intercâmbio na Alemanha, pode tal coisa? Não. É muito simples. Muito direto. Não. Né? E eu tenho um exemplo que para mim é o mais marcante, é o de você almoçar e jantar. A minha mãe tá vindo agora. Você quer comer? Não, mãe, eu não quero comer. Não, mas vem aqui, come um pouquinho, eu tenho prova. Não, mãe, eu não quero comer, eu tô na dieta, eu não vou comer. Não, mas veja só o tempero que eu fiz, tá aqui, mãe. Então daqui que eu como, tipo, para encerrar, a gente não consegue dizer não. E no europeu é diferente. Você fala, você quer sentar e jantar? Não. Então tá bom. Então a gente vai jantar, depois a gente conversa, né? É um treino
maior. Treino. A gente tem essa questão cultural também, né? De não... E tem um ponto importante aí, Silvia, que é o seguinte. Quando a gente fala de mudança comportamental, a gente sempre vai ter 3 grandes mudanças. A mental, a emocional e a comportamental. Qual que acontece primeiro? Normalmente, a mental. Eu Então, tenho que... você tá ali, putz, eu tô dizendo muito sim, isso tá me trazendo dor, eu preciso aprender a dizer não. Ok, já coloquei na minha cabeça que a forma como eu tenho agido tá me trazendo dor. Eu preciso mudar isso. Então, tá muito claro mentalmente pra mim que eu preciso começar a dizer não. Depois, você vai tentar emocionalmente se organizar pra falar esse não. Aí você foi e falou o não. Só que logo depois, você não se sente bem ao falar esse primeiro não, esses primeiros nãos. Isso é uma coisa que a gente precisa ter muita consciência. É natural que se você passou 20, 30, 40 anos dizendo sim, o não vai te trazer desconforto. vai gerar desconforto e tá tudo bem. O problema é que a gente fala, não, mas se você precisar muito, eu faço. Isso. Então, mas eu acho que isso é muito cultural. Não, olha, coisa, mas vai que a gente tenta amenizar o não. E você se coloca muito numa capa de salvadora. Ai, se eu falar não, essa pessoa vai... Ela vai continuar a vida dela. Talvez ela passe por um rápido minuto de frustração e a vida dela vai seguir e a sua também. E frustrações fazem parte da vida também. Da vida adulta. Da vida adulta. Quando a gente morre de medo de dizer não ou estabelecer limites para alguém, você pode contar que você está numa relação com um adulto mimado. Um adulto imaturo. Que quando você fala não, estabelece... Ai, mas eu não... E as pessoas ao teu redor, quando você começar a se posicionar, uma coisa também que é importante é a gente ter clareza de expectativas muito alinhadas à realidade. Se eu falei sim, sim, sim a vida inteira, carreguei a mochila do outro a vida inteira, daí eu começo a estabelecer limites e dizer não. Você não vai receber um buquê de flores com bombons importados. Não vai. Não tenha essa expectativa. Então entenda. Talvez seja desgostoso para o outro, mas você está convidando o outro a uma relação madura, adulta, onde vocês dois passam a ter o direito de dizer não. Não só você, o outro também. A partir do momento que você diz um não, você deu a liberdade para outra pessoa que talvez também fosse refém dessa relação, também poder cuidar das novas prioridades dela, também poder olhar um dia para você e falar, olha, puxa, dessa vez não vai ser possível. E você vai poder desenvolver a capacidade de olhar para isso e falar, cara, que legal que ela teve a confiança de me dizer isso e ela vai poder fazer algo que agora é importante para ela. Relações maduras. Relações maduras e realmente elas vêm de uma construção. Você falando agora, Paula, me veio um filme, nós tivemos uma situação de um convite, nós fizemos um convite X, para não abrir muito a história, nós fizemos um convite e a pessoa do outro lado falou, eu vou se eu puder fazer isso, isso e isso. Daí entraram em contato comigo, a tal pessoa vai, mas ela quer assim, assim. E eu falei, não, porque atrapalha a gravação, não porque eu perco a concentração, vai me incomodar, não. A outra pessoa bateu o pé e falou, então eu não quero. Eu falei, tá bom, então não vai, né? E são relações maduras, porque a gente tem que entender que tem coisas que precisam funcionar para os dois lados. Se tá me fazendo mal, se eu sei que vai me prejudicar, se eu sei que eu não vou dar conta daquilo, por que eu vou dizer sim? Exatamente. E vou criar um problema maior. Daí vem dentro daquele cenário, naquela dinâmica, atrapalha e no final, provavelmente eu vou sair de vilã pior ainda. Já saí, né? Porque disse não. Disse não. Cria uma situação que eu não consigo gerenciar. Daí fico torcendo, tomara que não venha, tomara que chova e seja cancelado, porque não consegui dizer não. E Paula, nesse aprendizado da questão dos limites, como que a gente incentiva, por exemplo, as crianças, os nossos filhos, a aprenderem por limite para que eles não sejam adultos vítimas dos seus sims e dos seus nãos, né? Como que a gente pode ajudar as crianças, principalmente, que são os futuros adultos, né? Sim. E que queremos que elas tenham relações adultas na vida adulta, sim, não relações infantis. Eu tenho um exemplo muito maravilhoso, pertíssimo de mim, que é o meu irmão. Gente, ele é um pai. Silvia, você não tem noção. Ele é um pai que conversa desde muito cedo. Ele escuta. Ele busca respeitar, entender e respeitar os limites. Então, acho que a grande dificuldade
com crianças é que nós, por estarmos em um papel de autoridade, temos a tendência a acreditar que precisamos mandar em tudo. E aí a gente nem conhece os limites da nossa criança. A gente nem escuta, não dá espaço para que ela fale o limite dela, né? Então, eu não quero mais comer. Tem que limpar o prato. Esse é o primeiro momento que você fala que o que você acredita é mais importante do que a criança está sentindo em relação ao estômago dela. Então, são pequenas coisas, né? Pequenos momentos onde você pode começar a escutar. Sensível, né? É. É uma linha sensível isso. É. Eu ainda não sou mãe, não tenho essa experiência, mas estudo um pouco e acompanho um pouco. E é uma seara, assim, que merece muito estudo, sabe? Porque a gente deixa muita marca na criação, nos processos e etapas de desenvolvimento das crianças, né? Uma enorme parte dos nossos padrões vem de onde? De como a gente aprendeu quando criança, o que é bom, o que é ruim, o que é certo, o que é errado, o que é bonito, o que é feio. A gente repete, né, padrões, né? A gente não consegue se libertar tanto assim, por mais que a gente busque conhecimento. A gente consegue mudar padrões a custo de um nível de trabalho que é absurdo. Eu, uma vida inteira, fui focada no esforço. A vida inteira eu acreditei que é com suor e sangue que a gente consegue as coisas. É que a minha geração não tem coisa fácil. O que vem fácil vai fácil, nada vem de mão beijada. São vários ensinamentos, né? E com pessoas muito batalhadoras ao meu redor que eu admiro demais. Porém, quando eu tive um pré-burnout 3 anos atrás... Gente, quantas pessoas tendo burnout? Eu parei e falei, cara, não, para. Não é possível que para que uma pessoa tenha sucesso, ela precise passar pelo que eu tô passando. E, por sinal, eu tô passando por um troço aqui, que eu tô sendo atropelada por um trator, e eu não tô tendo sucesso. Eu não estou... O meu nível de esforço tá aqui, o meu nível de resultado tá aqui. Tá errado. Super errado, que de volta naquela questão do equilíbrio, né? O meu esforço, eu falo, eu não me importo em me esforçar aqui, mas o resultado tem que estar aqui. Então, só que no momento que você entende que não é o esforço, mas é o esforço estratégico, é a construção com foco em resultado, não no sacrifício pessoal que vai te levar para outro degrau. O que aconteceu comigo? No ano retrasado, eu tive lá um faturamento X. No ano passado, eu tive faturamento 4X. Esse ano, em março, eu já bati o faturamento do ano passado. Por quê? Porque eu comecei a delegar. Eu comecei a contratar. Eu passei a, de fato, focar naquilo que eu sou boa. Naquilo que eu sei fazer de melhor. Naquilo que é o core do meu papel. O resto, eu contrato. Tem pessoas muito melhores do que eu para fazer aquilo. A gente estava nessa conversa agora há pouco, né, na outra gravação, o quanto é essencial você delegar para que as coisas tenham sucesso. Se você não delegar, não vai, porque você não consegue focar no que você é boa para fazer. Mas quando você tem o padrão de acreditar que você só será amada, respeitada, aceita, acolhida, se você der na sua alma, se você for comprometida, você pode até contratar pessoas. E elas vão ficar ali jogando bolinha de gude, uma hora elas vão te ajudar numa planilha e você vai continuar sobrecarregada. Então veja como é padrão. O padrão impacta demais. A hora que eu comecei a mudar este padrão, hoje 10 pessoas trabalham junto comigo. 10. Eu fazia o trabalho dessas 10 e fazia uma porcaria, óbvio, né? Sim, porque você não tem... Qual a qualidade? É porque você não tem energia. Gente, primeiro você não tem mental, teu cérebro não dá conta e você não tem energia nem física. Não, e você não é especialista em 10 coisas, Em 10 coisas. Você não sabe fazer uma coisa e as outras você tem que pedir para alguém que saiba fazer. Exatamente. E tem algo muito errado se você tá fazendo o que aquela pessoa tá fazendo. Exato. Deveria estar fazendo. Deveria estar fazendo. Eu falo, tá tudo errado. Se eu tenho que fazer a tua função, tá tudo errado. Se eu tenho que olhar o que você tá fazendo, né, e entrar na operação, tá errado. Dentro da mentoria, que eu trabalho só com mulheres gestoras, todas as aulas que eu tenho gravada tem lá, delegar, mentalidade, depois a aula de prática. Feedback, primeiro a aula de mentalidade, depois a aula de prática. Clareza de papel e prioridades, primeiro mentalidade. Criar agenda, trabalhar a partir de uma agenda, primeiro mentalidade, depois a prática. Porque eu entendo claramente, depois de centenas de atendimentos, que o que trava, normalmente, não é a falta de técnica. Não é a falta de técnica. Meu Deus. É padrão mental. É padrão mental.
Mas daí toda hora você tem que fazer um reiniciar, né? E, tipo, lembrar disso e daí incorporar e, tipo, agora vamos sentar, pegar... Porque senão você volta naquilo que você está treinada para fazer, Paula. Romper muito... É muito difícil. E é aí muito tem um difícil. momento, né, que você falou da virada de chave. Eu não acredito bem na virada de chave, mas existe uma construção que aí quando você começa a gerar resultado real Daí com o novo padrão, daí... você não quer mais voltar para aquilo. Não, você não quer. Você não quer. Então, aí acontece A mágica a teórica, virada de chave. que na verdade essa virada de chave não foi uma mágica. Não, foram Ela quilômetros. Nossa, põe quilometragem aí, foi caminhando, daí parece que virou, mas foi feito construção. todo um aprendizado, toda uma construção. E Paula, como que a gente faz para perceber que as pessoas estão passando limites comigo? Porque quando a gente está de fora olhando, você vê, nossa, essa pessoa está se passando com o outro, né? Mas quando a gente está dentro de uma relação, quer seja profissional, quer seja pessoal, como que eu percebo que essa pessoa está se passando comigo e como eu me percebo que às vezes eu também estou me passando com o outro? Porque não tem a história do eu sou mocinha e todo mundo é vilão, né? Eu me comunico bem. Todo mundo que não sabe se comunicar comigo. Tem uma forma da gente ter um olhar mais atento sobre isso, da gente ter mais cuidado sobre isso? O nosso corpo dá muitos sinais, né, Silvia? Então, quando alguém começa a se passar comigo, naturalmente eu vou sentir desconforto. Esse desconforto pode vir aquela coisa no estômago. Eu posso começar a me perceber dando uma encolhida. Encolhida, né? Uma vontade de sair de cena. Isso. Sabe, vontade de sair, de sumir? De se recolher mesmo, né? Se afastar daquilo. Ou você pode começar a dar desculpas ou evitar falar. Aquele pensamento que vem assim, tipo, eu não vou nem falar, que só vai piorar. Então, é perceber quais sinais estão acontecendo de pensamentos e físicos mesmo. Como é que eu faço isso se eu estou me passando? Percebe no outro. Se você pergunta algo para alguém, você percebe ali que a pessoa fez Você falou algo, a pessoa fez E você checa... Eu trouxe algo nesse momento que te incomodou? Eu percebi na tua expressão facial que teve algo que talvez tenha gerado algum desconforto. Você pode checar. Se isso tem acontecido com frequência, a pessoa continua ali, meio na esquiva, meio se encolhendo e não quer falar, o convite sempre é: eu posso estar falando de uma forma muito dura, muito autoritária, não dando espaço com frequência para essa pessoa se manifestar, para ela trazer suas ideias. Será que eu tenho agido meio ditadora aqui, né? Então, são pontos de checagem. A expressão, a falta de falar, o encolhimento, expressão facial, a gente dá sinais. Ficar atenta, realmente, a esses sinais. A resposta é ficar atenta aos sinais, né? Porque é bem isso mesmo. A minha reação é sempre essa. Agora, você falou, eu perco a vontade de falar. Se eu falo assim, se eu tô falando é porque tá tudo bem, né? E falo. Quando vem algo que me assusta, ou me agride, ou me incomoda, eu não quero falar. Mudança de comportamento. Excelente ponto esse que você trouxe. A pessoa sempre participa das reuniões. A pessoa sempre se manifesta. Aí, do nada, ela não tá querendo falar. Não tá compartilhando. O que tem ali? Não tem, é bem isso mesmo, estar atento aos sinais. E Paula, você que você falou das suas mentoradas, né, da mentoria. Quando alguém busca essa transformação, primeiro, você só atende profissionais, é focado para os líderes, ou você tem mentoradas que também te procuram para a vida pessoal, por uma maneira geral, elas conseguirem se comunicar melhor? No geral, assim, eu atendo profissionais e olhando para o profissional. Mas por que eu estou trazendo isso? Todos os exemplos que eu vou trazer, as práticas que eu vou trazer, o mapeamento vai ser focado no profissional. Mas nunca existiu um processo que eu conduzi em que o impacto não fosse na vida como um todo. Porque a pessoa se transforma. A partir do momento que você entende que é essencial você estabelecer limites e dizer não
para que as tuas relações sejam saudáveis, você entende que é isso que vai trazer saúde para as tuas relações, você não vai pensar só no trabalho. Você vai pensar... Eu tenho relatos assim o tempo todo. Paula, meu Deus, eu comecei a aplicar o que a gente aprendeu lá na imersão com meu filho e é assustador o resultado que está tendo. Porque você aprendeu uma ferramenta. Eu ensino com exemplos práticos focados na tua vida profissional. Mas você vai aplicar isso na tua vida como um todo. Vai refletir em tudo, né? Em tudo, ele reverbera, né, a questão da comunicação. Nossa, sensacional. Paula, a gente está terminando a nossa conversa. Nossa, quase uma hora aqui, passa muito rápido. Eu ia mais umas 2 fácil aqui. Sim, hein? não, a gente pega e vai. Ó, a Paula, isso aqui, né, Paula, presta atenção, que você ensinou no curso. Eu adoro os cursos da Paula. Adoro. Paula, toda vez que a gente termina o nosso bate-papo, eu sempre peço para os nossos convidados um comporte-se, né? Porque a gente chama casamento e comportamento, eu sempre falo, se comportem. Qual que é o seu comporte-se na comunicação? O que você diria para a gente encerrar esse bate-papo? Comportem-se em... Eu acredito que o maior comportamento que a gente pode ter em relação à comunicação é entender que não existe emergência em responder. Tá tudo bem você respirar e pensar. Nós não trabalhamos na CIAT, no SAMU. Às vezes a gente acha que trabalha, mas não. A gente pode, sim. Ser menos respirar, reativo, né? Também na resposta. E lembrar que a gente tem um cérebro que vai nos ajudar a construir a resposta que a gente deseja e não a que saiu da nossa boca pela emoção. Ai, gente, vou colocar essa no bolso, vou sair carregando, não sei, volto mês que vem aqui para gravar, porque não tô boa, preciso pensar sobre isso, mas é bem isso, e é uma construção, né, é difícil. É trabalhoso, gosto dessa palavra, não é do que difícil, né, é desafiador. É desafiador, sensacional. Super recomendo para vocês os cursos da Paula, sigam ela no Instagram. Eu sou aluna da Paula, eu quero comprar essa mentoria, eu preciso fazer essa mentoria, porque os outros blocos que eu fiz, garanto para vocês, mudam vidas. Como a gente vai melhorando e até um processo de autoconhecimento mesmo, porque meu Deus, é doloroso na hora que ela fala algumas coisas, você fala, não, mas eu não faço isso, não faço sim. Assim, né? É isso, lá, põe a mão no ouvido. Então, assim, e cada vez mais necessário, porque hoje nos nossos negócios, né, Paula, não é só falar no trabalho, mas a gente fala muito para a internet, né? A gente fala a questão da voz, a questão da postura, a forma como as coisas são colocadas, né? Então, eu acho que nunca foi tão essencial se comunicar bem. Sim, porque muitas vezes você tem décadas de estudo e experiência, mas você não sabe transmitir essa autoridade. Exato. Porque você quebra o pescoço, porque você fala fininho, porque são coisas que às vezes são ajustes finos que você precisa aprender, que tudo comunica. Tua autoconfiança comunica, teu cabelo comunica, teu batom comunica, teu braço, teu gesto, tua expressão facial, tua postura, tudo comunica. A hora que a gente entende isso e começa a trabalhar um tiquinho que for, a gente já começa a ver diferença. Não, e é bem isso. Você faz uma coisinha, você já vai vendo que vai transformando, né? Mexe um pouquinho ali, vai mexendo tudo na frente. Sensacional. Boa. Paula, muito obrigada. Obrigada. E vocês comportem-se.